O franco atirador, que originalmente chama-se The Deer Hunter, que em português significa o caçador de veados. E é um filme épico de drama, de guerra americano, lançado em 1978, co-escrito e dirigido por Michael Cimino. E o filme é sobre um trio de metalúrgicos eslavo-americanos cujas vidas foram destruídas após lutar na Guerra do Vietnã. Os 3 soldados são interpretados por Robert De Niro, Christopher Walken e o John Savage, com John Cazale em seu último papel antes da sua morte prematura, Meryl Streep e o George Dzundza em papéis coadjuvantes. A história do filme se passa em Clayton, Pensilvânia, uma cidade de classe trabalhadora às margens do rio Monongahela, ao sul de Pittsburgh e também no Vietnã. O filme foi baseado, em parte, em um roteiro não produzido chamado The Man Who Came to Play, de Louis A. Gardner e Quinn K. Handaker, sobre Las Vegas e roleta russa. O produtor Michael Gilley, que comprou o roteiro, contratou o roteirista e diretor Michael Cimino, que junto com Derek Washburn reescreveram o roteiro, pegando o elemento da roleta russa e situando a história na Guerra do Vietnã. O filme ultrapassou o orçamento e o cronograma e acabou custando o equivalente a 15 milhões de dólares. Seus produtores da EMI Film o lançaram internacionalmente, enquanto a Universal Pictures cuidou da sua distribuição na América do Norte. O franco atirador foi aclamado pela crítica e pelo público, com elogios à direção do Michael Cimino, às atuações do seu elenco principal, como Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale e a Meryl Streep, e o seu roteiro, com temas e tons realistas, e a cinematografia. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 49 milhões de dólares. Na 51ª cerimônia do Oscar, ele foi indicado a 9 Oscars e ganhou 5 de melhor filme, melhor diretor para Michael Cimino, melhor ator coadjuvante para Christopher Walken, melhor som e melhor edição do filme. E foi a primeira indicação de Meryl Streep ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Apesar da aclamação da crítica e dos prêmios, alguns dos críticos mais proeminentes da indústria ridicularizaram que consideraram as representações simplistas, preconceituosas e historicamente imprecisas de O Franco Atirador, sobre a retratação dos Vietcongues e da posição dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Galera, o filme possui uma cena que, para quem conhece história, deixa indignado, que é uma cena onde os soldados vietcongues invadem uma aldeia e começam a matar os aldeões e jogar bombas caseiras, napalm, dentro das cabanas. Na verdade, para quem conhece a história da Guerra do Vietnã, sabe que quem fazia isso, quem costumava fazer isso, eram os soldados americanos, entendeu? Mas claro, como o povo americano não gosta de sair por baixo, então, e como também o filme é americano,
eles reverteram no filme a história de que quem fazia isso eram os Vietcongs, entendeu? Mas na verdade quem fazia era o povo, eram os soldados americanos. Durante o filme, o tema central dos Vietcongs forçando os prisioneiros americanos a jogar roleta russa foi amplamente criticado por não ter base histórica, uma afirmação que o cineasta Michael Cimino negou, mas não refutou com provas documentais. O Franco Atirador foi incluído nas listas dos melhores filmes já feitos, inclusive sendo eleito o 53º maior filme americano de todos os tempos pelo American Film Institute. Em 2007, em sua edição do 10º aniversário da lista de 100 anos, 100 filmes da AFI, American Film Institute, que foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso em 1996, como sendo cultualmente, historicamente ou esteticamente significativo. Quando o filme estava sendo planejado, em meados da década de 1970, a Guerra do Vietnã ainda era um assunto tabu em todos os grandes estúdios de Hollywood. De acordo com o produtor Michael Dilley, a resposta padrão era: nenhum americano gostaria de ver um filme sobre o Vietnã. De acordo com Michael Cimino, ele ligava para o roteirista do filme, o Derek Washburn, enquanto estava na estrada em busca de locações e lhe dava notas sobre os diálogos e a história. Ao revisar o rascunho de Derek Washburn, Michael Cimino disse: "Voltei e li, e simplesmente não conseguia acreditar no que li. Era como se tivesse sido escrito por alguém que estava mentalmente perturbado." Michael Cimino confrontou o Derek Washburn no Sunset Marques em Las Vegas sobre o roteiro, e Derek Washburn respondeu que não aguentava a pressão e precisava ir para casa. Michael Cimino então demitiu Derek Washburn. Mais tarde, Michael Cimino afirmou ter escrito todo o roteiro sozinho. A resposta de Derek Washburn aos comentários de Michael Cimino foi: "É tudo bobagem, são mentiras. Não tomei uma única bebida durante todo o tempo em que trabalhei no roteiro." O Franco Atirador começou a ser filmado em 20 de junho de 1977. Foi o primeiro longa-metragem retratando a Guerra do Vietnã a ser filmado na Tailândia. Todas as cenas foram filmadas em locações, sem estúdios de som. Houve uma discussão sobre rodar o filme em locações reais, mas o filme exigia mais realismo. O elenco e a equipe de produção assistiram a grandes quantidades de notícias da Guerra do Vietnã para garantir a autenticidade. O filme foi rodado durante 6 meses.
As cenas filmadas na cidade de Clayton, Pensilvânia, foram filmadas em 8 cidades diferentes em 4 estados: West Virginia, Pensilvânia, Washington e Ohio. O orçamento inicial do filme foi de 8,5 milhões de dólares. Meryl Streep só aceitou o papel no filme para permanecer durante as filmagens com seu noivo/namorado John Cazale, que havia sido diagnosticado com câncer de pulmão. Robert De Niro havia visto a Meryl Streep em uma produção teatral de Sherry Orchard e sugeriu que ela interpretasse a personagem Linda. Em certa altura, o franco-atirador já havia gastado, ultrapassando o orçamento, 13 milhões de dólares. E o filme ainda precisava passar por uma árdua pós-produção. O editor de cinema, Peter Zinner, recebeu o equivalente a 183 quilômetros de rolos do filme para editar, uma tarefa monumental na época. O diretor Michael Cimino convenceu Christopher Walker a cuspir na cara do Robert De Niro. Quando Christopher Walker realmente fez isso, Robert De Niro ficou completamente chocado, como evidenciado por sua reação. Na verdade, Robert De Niro ficou tão furioso com isso que quase saiu do set de filmagem. Michael Cimino disse mais tarde sobre Christopher Walker: ele tem coragem. As palmadas no rosto nas cenas da roleta russa foram 100% autênticas. Os atores ficaram muito agitados com os tapas constantes, o que naturalmente contribuiu para o realismo das cenas. Uma produtora que recebeu a tarefa de escalar os figurantes na Tailândia teve muita dificuldade em encontrar um rapaz para interpretar o indivíduo de aparência cruel que comanda o jogo da roleta russa. O primeiro rapaz contratado revelou-se incapaz de dar um tapa na cara de Robert De Niro. Felizmente, o rapaz conhecia um tailandês local com uma aversão especial aos americanos e o convidou. Robert De Niro sugeriu que Christopher Walker levasse um tapa de verdade de um dos figurantes. Sem qualquer aviso, a reação no rosto de Christopher Walker foi genuína. John Cazale estava muito fraco com câncer de pulmão quando as filmagens começaram, e por esse motivo todas as suas cenas foram filmadas primeiro. Michael Cimino sabia desde o início que John Cazale estava morrendo de câncer, mas o estúdio não. Quando descobriram, quiseram substituir John Cazale. Quando Meryl Streep soube das suas intenções, ela ameaçou pedir demissão e não trabalhar no filme se o fizessem. John Cazale morreu em março de 1978, logo após o término das filmagens. Ele nunca viu o filme completo. A cena em que Steven grita: "Michael, tem ratos aqui, Michael", enquanto está preso no rio, é John Savage gritando com o cineasta Michael Cimino por causa do seu medo de ratos que estavam infestando a área do rio. Ele gritava para o diretor tirá-lo da água por causa dos ratos. Robert De Niro e o John Savage realizaram suas próprias cenas perigosas. Por exemplo, na queda do rio, filmando a queda de 9 metros 15 vezes em 2 dias.
Christopher Walken alcançou a experiência retraída e vazia do seu personagem consumindo nada além de água, arroz e bananas.